Em um momento de tensão no cenário político brasileiro, um deputado federal toma medidas drásticas contra agentes da Polícia Federal, questionando a integridade de investigações conduzidas sob a supervisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O caso envolve acusações de abuso de autoridade e falsificação de documentos, com ramificações que alcançam as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Este episódio destaca as fragilidades da democracia em meio a disputas judiciais e políticas de alto impacto. O conflito tem raízes em uma série de inquéritos sensíveis, abertos para apurar supostas irregularidades ligadas a figuras próximas ao poder executivo. Um desses casos centra-se em um ex-assessor presidencial, cuja prisão preventiva gerou controvérsias imediatas. Autoridades federais alegaram que o indivíduo havia ingressado ilegalmente em território americano, com base em relatórios elaborados por delegados da Polícia Federal. Esses documentos foram apresentados como evidência crucial para justificar medidas coercitivas, incluindo a detenção sem prazo definido. No entanto, o que parecia uma operação rotineira logo se transformou em um escândalo quando provas contrárias emergiram. Um documento oficial emitido pela Alfândega dos Estados Unidos, conhecido como Serviço de Proteção de Fronteiras e Alfândega, desmentiu categoricamente a alegação de entrada no país na data indicada. Essa revelação expôs possíveis inconsistências nos relatórios policiais, levantando dúvidas sobre a veracidade das informações usadas para embasar a prisão. Analistas jurídicos apontam que tal discrepância pode configurar não apenas erro procedimental, mas também violação de princípios basilares do devido processo legal. Diante desse quadro, um deputado federal, conhecido por sua postura combativa em debates sobre liberdades civis, elevou a voz no plenário da Câmara dos Deputados. Em um discurso impassionedo, ele acusou diretamente um delegado da Polícia Federal de produzir relatórios fraudulentos e de exercer autoridade de maneira abusiva. O parlamentar descreveu as ações como um atentado à democracia, comparando-as a práticas de bandos organizados que ignoram as salvaguardas constitucionais. Essa intervenção ocorreu no contexto de uma sessão dedicada a discutir os limites da persecução penal em casos políticos, onde a imunidade parlamentar serve como escudo para críticas legítimas. A resposta das autoridades foi igualmente contundente. Pouco tempo após o pronunciamento, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o deputado por crimes de calúnia e difamação. Os autos argumentam que as declarações proferidas na tribuna ultrapassaram os limites da imunidade material, configurando ofensa pessoal a agentes públicos. Críticos dessa medida veem nela uma tentativa de intimidação, destinada a silenciar vozes dissidentes no Congresso. Defensores, por outro lado, sustentam que a lei deve ser aplicada igualmente, sem exceções para parlamentares que incitam descrédito às instituições. Não satisfeito com a narrativa imposta, o deputado contra-atacou com uma representação formal dirigida ao diretor-geral da Polícia Federal. O documento, protocolado com minúcia, solicita uma investigação preliminar sumária contra 3 delegados envolvidos nos inquéritos em questão. Entre eles, destaca-se o responsável pelos relatórios contestados, cuja conduta é descrita como central no episódio da prisão indevida. A petição detalha como as declarações do parlamentar foram motivadas exclusivamente pelo escândalo do ex-assessor, enfatizando a falsificação alegada de dados sobre viagens internacionais. Além da representação administrativa, o deputado optou por uma via judicial paralela, apresentando uma notícia de fato à Procuradoria da República no Distrito Federal. Essa iniciativa acusa os mesmos agentes de abuso de autoridade, um delito que pode acarretar sanções penais severas. Ao escolher a instância inicial do Ministério Público Federal, em vez da Procuradoria-Geral da República, o parlamentar busca evitar o que descreve como influências políticas em níveis superiores. Procuradores de carreira, concursados por meio de seleções rigorosas, são vistos como mais independentes das dinâmicas palacianas que permeiam as cortes superiores. A imprensa nacional cobriu o caso com intensidade, com veículos como a Rede de Televisão de Notícias destacando o potencial de uma guinada no tabuleiro jurídico.
Reportagens enfatizam que o episódio expõe fissuras na cadeia de comando da Polícia Federal, especialmente em investigações sensíveis supervisionadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nas redes sociais o debate ferve. Apoiadores do deputado compartilham trechos de seu discurso, viralizando mensagens sobre a necessidade de accountability em agências de segurança. Opositores, contudo, alertam para os riscos de politicização da justiça, argumentando que acusações infundadas minam a confiança pública nas forças de lei. Para contextualizar melhor, vale recordar que o Supremo Tribunal Federal tem atuado como árbitro em uma série de controvérsias eleitorais e de liberdade de expressão nos últimos anos. O ministro responsável por muitos desses inquéritos é uma figura polarizadora, elogiado por uns como guardião da ordem constitucional e criticado por outros como executor de uma agenda persecutória. Esse pano de fundo histórico amplifica o peso do atual confronto, sugerindo que ele não é isolado, mas parte de um padrão mais amplo de tensões entre os poderes da República. As implicações sociais são profundas. Cidadãos comuns, ao observarem o tratamento dispensado a um deputado imune, questionam o que aguardaria o homem da rua em situações semelhantes. Organizações de direitos humanos expressam preocupação com o chilling effect sobre a liberdade de expressão, onde críticas a autoridades podem resultar em retaliações institucionais. Economicamente, embora indireto, o caso afeta a percepção internacional do Brasil como ambiente estável para investimentos, especialmente quando envolve disputas com parceiros como os Estados Unidos, cujos documentos oficiais agora estão no centro da controvérsia. Reações de figuras públicas adicionam camadas ao debate. Colegas do deputado no partido de centro-direita aplaudem sua iniciativa como um ato de coragem, reforçando compromissos com a renovação política e o combate à corrupção endêmica. Do lado governista, porta-vozes minimizam o incidente como manobra oposicionista, defendendo a autonomia da Polícia Federal em suas operações. Analistas independentes, por sua vez, cobram transparência, pedem a divulgação integral dos relatórios e a audição de testemunhas para esclarecer as discrepâncias fáticas. Expandindo o olhar para o âmbito internacional, o envolvimento de evidências americanas introduz um elemento diplomático sutil. Autoridades dos Estados Unidos, ao emitirem o documento que contradiz os relatórios brasileiros, inadvertidamente se posicionam em uma querela interna. Isso poderia, em cenários extremos, pressionar por cooperações bilaterais mais escrupulosas em futuras investigações transfronteiriças. Especialistas em relações exteriores notam que tais incidentes testam a resiliência de acordos de extradição e compartilhamento de inteligência, essenciais para o combate ao crime organizado global. Nas ruas e nas urnas, o episódio ressoa como um lembrete da fragilidade das instituições. Movimentos civis que há tempos monitoram abusos de poder utilizam o caso para mobilizar campanhas de conscientização. Vídeos do discurso do deputado circulam amplamente em plataformas digitais, inspirando petições online por reformas na Polícia Federal. Ao mesmo tempo, sindicatos de delegados emitem notas de repúdio, defendendo a honra profissional de seus pares e alertando contra o que chamam de judicialização da política. Considerando as perspectivas opostas, é crucial equilibrar as narrativas. Enquanto o deputado argumenta pela defesa da democracia contra excessos estatais, as autoridades policiais contrapõem com a necessidade de preservar a cadeia de evidências em inquéritos sigilosos. Essa dualidade reflete o dilema clássico entre segurança nacional e direitos individuais, um equilíbrio que o judiciário brasileiro tem lutado para manter em tempos turbulentos. À medida que o processo avança, aguardam-se desdobramentos significativos. A Procuradoria da República pode decidir arquivar a notícia de fato ou convertê-la em ação penal, dependendo da robustez das provas apresentadas. Paralelamente, o diretor-geral da Polícia Federal deve responder à representação, possivelmente com uma apuração interna que poderia resultar em afastamentos ou elogios. Qualquer que seja o rumo, o caso promete influenciar futuras deliberações sobre imunidade parlamentar e limites da investigação criminal. Em síntese,
Este confronto entre um legislador e agentes federais encapsula as fricções inerentes a uma democracia vibrante, mas desafiada. Ele resume preocupações com transparência, accountability e o papel das instituições em salvaguardar liberdades fundamentais. O que começa como uma disputa por documentos falsos pode evoluir para um marco na reforma judicial, forçando reflexões sobre como equilibrar o poder do Estado com os direitos dos cidadãos. Por fim, o impacto mais amplo transcende as salas de audiência e os plenários. Ele nos convida a ponderar o estado da democracia brasileira. Uma nação onde o rule of law deve prevalecer sobre interesses partidários, garantindo que a busca pela verdade não se torne pretexto para silenciamentos. Enquanto as investigações prosseguem, a sociedade civil permanece vigilante, pronta para defender os pilares que sustentam a República.